que você está projetando esse jogo, Wallace? É uma tarefa mais difícil do que o Fluminense teve contra a Inter de Milão, dada todas as circunstâncias que a Inter se encontrava também? O Al Hilal vem de um resultado, hercúleo, né? Os caras conseguiram talvez a maior vitória da história, que foi contra o Manchester City. A gente tem imagens do treino de agora, tá? Do Fluminense, lá em Orlando, na casa do Orlando City, no Inter Co Stadium. Cara, a comparação dos dois jogos, ela é muito curiosa, né? Porque você tem uma Inter de Milão que foi finalista da Champions. Então, se você usa esse padrão, você fala assim, cara, só tem o PSG de mais difícil para enfrentar do que a Inter de Milão. Neste momento. Neste momento. Teoricamente. Em teoria, isso que eu tô falando, se você usa isso como padrão. Só que, ao mesmo tempo, é uma Inter que definhou no final da temporada. A perda do campeonato italiano, somada à goleada sofrida na final da Champions League, mostrou uma Inter de Milão mais frágil na fase de grupos. Troca de treinador? Troca de treinador, é um trabalho que está começando, muitas ausências, né? O Marcos Thuram voltou agora nesse jogo contra o próprio Fluminense, não tem o Pavard, não tem o Bissek. O Çalhanoğlu, que é importantíssimo para esse time também. Já do outro lado, o Al Hilal, em teoria, é um time que não está no grande centro, né? Grande centro econômico do futebol é a Europa, mas a gente precisa lembrar que esse time, desde que ele ficou mais rico do que ele era, porque ele já era rico, né? O Al Hilal em nenhum momento foi pobre. Mas desde que ele virou mais rico, ele gastou... Se foi pobre, não me lembro. Se foi pobre, não me lembro, exatamente. Exatamente. Se algum dia eu já fui pobre, eu não me lembro. Perfeito. Ele custou quase 3 bilhões de reais, meu amigo. Então nós estamos falando de um Bono, que pra mim é o melhor goleiro da competição até agora. Aliás, pra mim é o duelo dos dois melhores goleiros da competição até agora, tá? Bono e Fábio. Mas o Bono eu acho que é o melhor goleiro da competição até agora. E pra mim já tinha sido o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022. Então tem Bono, tem Koulibaly, tem Rubem Neves, tem Milinkovic-Savic, tem Cancelo, tem... Cara, é uma quantidade de talento muito grande que tem o Al Hilal. Milinkovic-Savic, tem o próprio Malcom, tem o próprio Marcos Leonardo. Então, assim, é um time muito difícil. Quem acha, é óbvio que de cabeça você fala assim, opa, ufa, não vamos pegar o Manchester City. A chave abriu, não vamos pegar o Manchester City. Cara, mas pegar o Al Hilal é muito enrolado. E eu vou te dizer, eu acho que o momento do Al Hilal faz esse time ser mais perigoso do que a Inter de Milão. Acho que você usa a palavra boa, que é momento, né? Acho que a fala do Lautaro no pós-jogo da eliminação para o Fluminense, ela também é reveladora de como deve estar esse ambiente na Inter traumatizado, né? Traumas da temporada, exato. Porque não é só traumas, é no plural, não é só a perda. Não é só, né? Muita coisa você perder uma final de Liga dos Campeões tomando 5. Mas é também a eliminação para o Milan na semifinal, né? Ver o Napoli ser campeão italiano. E a Inter, na penúltima rodada, ela tem um jogo em casa com a Lazio, onde ela depende dela para chegar na última rodada. Ganhava até o final. Ganhava até o final, tomou um empate. Né? Então, tem a Supercopa também para o próprio Milan, que perde na final. Verdade, bela lembrança. Foi em janeiro esse jogo? No meio da temporada. A hora H, a Inter falhou, né? Tinha tudo para ser um negócio histórico, para você celebrar, ou pelo menos uma grande conquista, e virou, assim, uma sequência de pancadas. A Monique vai entrar aí, mas só para lá. Olha como está o ambiente. O Lautaro espanou na saída do campo. Ó, tem gente aqui que fez coisa que eu não gostei, parará, quer ficar, fica, não quer, não. Só que ele não citou o nome. Depois, por iniciativa própria, o presidente, o Marota, chegou e falou: ele não falou o nome não, mas eu vou falar. Porra, só aí já... É o presidente que, em tese, teria que botar para o esquete. Ele não citou, mas eu vou dizer. É o Çalhanoğlu. Aí o Çalhanoğlu respondeu, dizendo que não não tem nada disso, que ele tá machucado. E um monte de gente curtiu, né? E o Marcos Thuram... cutucando, dizendo, campeões não se portam dessa forma. Exatamente, não falam o que o Lautaro falou. Aí vai lá, primeiro like, pum, Marcos Thuram. No Çalhanoğlu? E não só ele, outros jogadores também. O primeiro curtida, Marcos Thuram, pum. Tá rachado, meu amigo. Aí mesmo. Tá rachado. Claramente tá rachado. E é momento, né, Jorge? Não é um momento de 15 dias atrás, de um mês. É momento de hoje. É hoje. É momento de hoje. Não, é óbvio que a gente não está dizendo que o Fluminense eliminou a Inter por causa disso. O Fluminense eliminou a Inter porque ele foi competente, ele foi arrumou bem melhor o tempo todo. Muito bem sucedida. Vários jogadores jogaram partidas nota 8, 9. Vários não, praticamente todo mundo jogou num nível absurdo.
É o que a gente está projetando aqui, é se vai ter mais dificuldade ou menos. Eu acho que vai ter mais. Pela grana que o Al Hilal investiu, pela qualidade e pelo momento. O Al Hilal chega pela no grana momento que melhor. segue investindo, né? Seguirá Porque o investindo. bicho de cada jogo, meu amigo. O bicho foi, na conversão para real, foi quase 3 milhões de reais. Pra cada jogador. Cada jogador ganhou E 2 membro do milhões. staff, né? Por Ganhou um eliminar pouco o mais de 2 Manchester milhões City. e 900 mil reais. Tem uma foto ao final do jogo que o Sheik tá abraçando o Marcos Leonardo. Cara, tu olha aquela foto e fala, cara, temos aqui o mais novo bilionário mundial após fazer 2 gols. Tem a imagem do Sheik logo no apito final, ainda na arquibancada, dele chorando, né? Dele muito emocionado. E eu acho que ali. tem uma parada Com o pra esse momento. jogo do Flu. Eu falei no jogo do Palmeiras que pra mim o fiel da balança seria eu acho que vai ser o Richard Rios. Que ele pode ser o diferente. É óbvio que no caso do Fluminense, você falar John Arias é meio óbvio, né? Thiago Silva é meio óbvio, Fábio. né? O Fábio é meio óbvio. Mas tem alguns coadjuvantes que contra, o Jota foi muito bem ao lembrar desses coadjuvantes no jogo contra a Inter de Milão. Cara, o Inácio, brincadeira o que jogou o Inácio nesse dia. Desde que entrou, O né? Martinelli, cara, foi muito importante, principalmente pro primeiro gol, o salto de pressão no roubo de Nonato bola. tem sido ao longo de todo o O campeonato. Nonato, como um todo, até aqui tem jogado demais e Germancano, cara. Assim, não dá pra gente... Acho que hoje o protagonista é o Thiago, é o Fábio, é o Arias, mas o Cano é um protagonista também. Ele teve, na primeira máquina. chance, bola na casinha. Estamos falando de um cara que... Dá pra gente dizer que o Cano não tá vivendo o melhor momento dele? Desde o ano passado. Desde o não. ano passado? 15 gols na temporada. É. Quantos jogadores em boa fase te entregam 15 gols no ano, no Brasil? O Yuri Alberto foi ter a primeira Na metade temporada... do A primeira temporada acima de 20 gols do Yuri Alberto na vida foi ano passado. O Cano, talvez numa fase mais ou menos, já tá com 15 no meio da temporada. Então, assim, entrega, Projeta né? 30 gols na temporada, que é excelente. é um cara que, na meia chance, ele vai te punir. Já que falamos de milionários, vamos com ela, né? Monique Danello, diretamente informação? de Orlando. Informação? Agora há pouco o Fragoso entrou aqui, parecia uma tampa de chaleiro, uma tampa de marmita, todo suado, um calor do caramba. Aí tá assim também, ô Monique? Um beijo pra você, bem-vindo ao De Placa. Beijo pra você, Otávio. Beijo pra todo mundo aí, pra galera que tá com a gente. Fui até olhar aqui pra ver como é que tá a temperatura, mas vou te falar, tá muito calor, muito calor. E não só isso, né? Tá um sol muito forte, então pra ficar com os olhos abertos tá difícil. Agora tá dizendo aqui que tá com temperatura na casa dos 30 graus, mas a sensação térmica certamente é pior, é muito úmido, então a gente fica suando o tempo inteiro, suor escorrendo pelas pernas. É um negócio meio desagradável, viu? Tá bem quente e acho que vai ser a temperatura que a gente vai ter pro jogo de amanhã também, né? 3 da tarde mais uma vez. Tá cheio de nuvem mais escura, é aquela coisa, cai uma tempestade a qualquer momento, a gente fica torcendo para que não caia na hora que a gente tá num treino, num jogo, para não ter que interromper tudo, mas continua muito quente, né? O calor continua sendo um fator, né, que interfere diretamente na competição. Agora há pouco eu estava lá dentro, né? Eu tô aqui no estádio do Orlando City, do Orlando Pride, onde o Fluminense está realizando o último treinamento antes da partida contra o Al Hilal. A gente acompanhou os 15 minutos iniciais. Os jogadores também estavam passando muito filtro solar. O Renato foi pro campo, passou filtro solar, porque tá muito calor, tá muito quente. O campo lá também tem uma brechinha pequena de sombra onde eles aqueceram, então o treinamento vai ser todo no sol, assim como a gente aqui do lado de fora, então a temperatura ainda influencia bastante e a gente fica torcendo para que amanhã a gente tenha um grande jogo sem interrupções, né, Otávio? Pois é, né? É importante porque esse jogo é no Camping World Stadium, um estádio que não tem o teto retrátil. Do lado, inclusive. É, bem pertinho aí, né? É bem pertinho, é. Lembro que a gente já fez cobertura aí nos 2 estádios juntos, inclusive, e é um do lado do outro, Camping World Otávio, maior, aqui né? a gente teve uma interrupção. É verdade. Lembra que a gente fez um Lembro. jogo aqui juntos, que teve uma interrupção por causa de raio, a gente teve que se proteger naquele corredor ali do túnel que leva até o campo, foi exatamente aqui. É aquele túnel que é todo pichado, né, pelos torcedores aí do Orlando Isso aí. e tal. Mas assim, você acompanhou 15 minutinhos aí do treino do Fluminense, não sei se deu pra ter alguma pista, ou se foi só aquele aquecimento, aquele bobinho, ou se você tem alguma informação, Monique, sobre como o Fluminense pode vir em termos de formação para esse jogo, né? Porque o Renato contra a Inter espelhou a formação do time italiano e foi com 3 zagueiros, algo que o Fluminense tinha treinado só 2 vezes, né? O próprio Thiago Silva acabou revelando isso. Foi pouco treinamento que o Fluminense teve para jogar daquela maneira.
algum indício de que contra o Al Hilal ele possa voltar aos 2 zagueiros, vai manter a mesma formação que deu certo? Como é que você está enxergando isso aí? O Canóbio voltando para ajudar a proteger o fortíssimo lado direito do Al Hilal. Também. Não vai ter o René pro jogo, né? Isso, a gente viu só essa parte de aquecimento, né? O Renato já estava até meio agoniado na parte final do bobinho, olhando toda hora, né? Para meio que sinalizar que era o momento da gente sair, porque pelo que eu tenho de informação, é hoje que ele vai passar para os jogadores qual será a formação para esse duelo de amanhã contra o Al Hilal, e não está descartada a possibilidade de voltar a jogar com 3 zagueiros. A gente conversou com os jogadores, né? Na verdade, 3 jogadores passaram pela zona mista, mas apenas 2 falaram com a imprensa brasileira, porque também tinha imprensa estrangeira. Então a gente conversou com o Martinelli e também com o Fuentes, que deve ser o titular na lateral esquerda, já que o René levou o 2º cartão amarelo e está fora para esse jogo de amanhã. E os jogadores acreditam que vai ser um jogo também, né, de nível de dificuldade, ou um jogo semelhante ali ao que foi contra a Inter de Milão. Então, por isso que eu tentei ficar pegando pistas, né? E se eles têm a percepção dessa semelhança, pode ser que o Renato repita, né, uma escalação com 3 zagueiros que deu muito certo. Acho que essa é uma característica do Renato que está ganhando destaque aqui na competição, essa capacidade de se adaptar ali aos cenários e de adaptar a forma do time jogar, mesmo tirando os jogadores da zona de conforto, que eles admitiram, né, que saíram da zona de conforto para jogar dessa maneira. Se a gente reparar, o Everaldo, quando entra, em determinados momentos, ele faz um papel ali quase como um volante. Então foi um jogo que necessitou entrega de todo mundo, né, cada um abrindo mão. Acho que todo mundo viu, viralizou aquela imagem ali do momento da parada técnica, o Thiago falando, e aí no fim todo mundo ali entregou um pouco para que o Arias ficasse mais solto, e acho que essa capacidade de se adaptar ali numa situação fora da zona de conforto para tentar se adaptar ao adversário e ter uma disciplina tática dentro daquele modelo que o Renato montou, fez com que o Fluminense chegasse até a essa fase. Os jogadores estão apostando muito nisso também para passar nesse duelo de amanhã, como vocês disseram, né? Todo mundo esperava que pudesse ser um Fluminense-Manchester City, vai ser um Fluminense-Al Hilal, mas um Al Hilal poderosíssimo financeiramente. Eu estava até com o nome aberto aqui, né? Porque o nome é complicado, porque o Al Hilal, né, é tão poderoso financeiramente que contratou um reforço nessa janela aí que a FIFA abriu para inscrever mais 2 atletas nessa fase de mata-mata, e eles contrataram o Abderrazak Hamdallah, não sei se fala assim, mas é um dos maiores goleadores do futebol saudita. Como eles têm desfalques na frente, eles foram atrás de uma contratação. O atleta já está treinando com o time desde ontem aqui em Orlando, então isso mostra um pouco do poderio econômico também. Eles se movimentaram para repor ausências ali no ataque e ter um reforço que pode jogar apenas um jogo, que é esse jogo de amanhã, se o Al Hilal for eliminado. Então, é um duelo muito difícil para o Fluminense. Os jogadores adotam um discurso ali de pé no chão, de humildade, de tirar a pressão, de entrar em campo, se divertir, desfrutar, mas tendo responsabilidade. E acho que foi muito isso, né, que ajudou o Fluminense também a chegar até aqui. E agora, nesse momento, enquanto eu falo com vocês, os jogadores estão treinando aqui dentro do Orlando City, do estádio do Orlando City. A zona mista já aconteceu antes e logo mais, quem sabe, a gente vai ter, né, a revelação do que pensa o Renato, que ele vai falar em entrevista coletiva oficial aqui do lado no Camping World Stadium. Perfeito, Monique. Valeu demais. Toda essa repercussão aí também desse dia que antecede esse jogaço entre Al Hilal e Fluminense, você vai ver nas nossas redes sociais da TNT Esportes. Monique tá lá no encalço do Flu e vai trazer tudo pra gente. Obrigado, se proteja do sol, beba bastante água, use filtro solar e bom trabalho por aí, viu, Monique? E pra Monique, ela vai gostar dessa informação. Enquanto ela tá lá vivendo essa temperatura escaldante, aqui em São Paulo podemos ter pela 3ª tarde seguida a mais fria do ano, tá, Monique? Então, eu tenho acompanhado os conteúdos dos amigos nas redes sociais. Confesso que eu fico com uma invejinha quando eu tô fritando assim aqui, mas a invejinha logo passa, né, Jorge? Que você sabe que a minha relação com o frio é melhor ficar fritando aqui, né? Sei disso. Por isso que a gente tá aqui, ó, todo encasacado pro programa de hoje. E se ela tá com calor, tem um lugar que é bem fresquinho sempre.
as montanhas russas, pela Não. velocidade. Ah, é. Pela Ela velocidade, adora. pela Ela velocidade fica fresquinho, mano. Nessa aí eu tô junto com o Monique. Estamos fora. Não, eu vou me refrescar com uma aguinha que é melhor. Mais seguro, menos adrenalina. Ah, eu lembro que a Monique, quando a gente foi aos parques lá nas coberturas, a Monique ela ficava com as nossas mochilas esperando a gente voltar. Beijo, Monique. Beijo. Bom trabalho pra você. Beijo, aí. amigos, Ainda beijo. vou convencer ela. Ainda vou Ai, conseguir. ai, bom demais, cara. A gente tem a sonora que a Monique É, falou o- ali só- sobre o só- Martinelli, né? Só fazendo uma comparação, o que o Al-Hilal fez, pegando o Hamdallah do Al-Ittihad, só para ficar em rivais, seria mais ou menos que no Mundial de Clubes, o Fluminense pegasse o Pedro, atacante do Flamengo. Aí. O Hamdallah é um dos maiores artilheiros. Ele era o recordista de gols numa só temporada, que o Cristiano bateu, acho que 2 temporadas atrás. A primeira dele no Al Nassr, né? É, a segunda, A eu segunda, acho. a segunda. A primeira completa, né? Aquele recorde que o Cristiano bateu de mais gols numa só, antes era do Hamdallah, que joga no Al-Ittihad, que é rival. É, o grande e ele rival, pegou... né? Ou alguém que não tivesse jogado o Mundial de Clubes, né? Como se o Fluminense seria- pegasse o Hulk. Viesse aqui Yuri Alberto. É porque o Fluminense... Yuri Alberto. Então, mas é que Pegasse o Verratti do Vasco. Então, o Isso, Verratti, pode ser isso, porque o Que tem Fluminense não é rivalidade, rival do Atlético Mineiro direto, assim, né? Ah. O E inscrever-se agora pro o Mundial. Al-Ittihad, é a mesma coisa que no meio do Mundial o Fluminense fosse contratar o Verratti do Vasco. Seria mais ou menos isso. Absurdo. Absurdo. É bom ter dinheiro, né? É, o Hamdallah que na Supercopa do ano passado levou chibatadas de um torcedor, né? Depois você pesquisa aí na internet, esse é o foi ele? nível lá, Foi cara. ele, é. Foi Eu ele. lembro desse vídeo, eu lembro disso. Negócio louco, cara. Pra gente continuar falando do Fluminense, a Monique falou agora há pouco sobre a declaração do Martinelli, né? Falando sobre a pressão que o Fluminense está sentindo para esse jogo, para um momento decisivo. Vamos ouvir aí o meio-campo do Fluminense, Martinelli falando. Eu acho que quando a gente veio, a gente sabia da força do nosso grupo, sabia que ia encontrar bastante clube europeu forte. Então acho que uma coisa importante que a gente está sendo é feliz dentro de campo, tirando essa pressão de fora. E a gente vem conseguindo ter bastante resultados, bastante entrega em todos os jogos. Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que entrar leve, com responsabilidade, para que a gente possa fazer o nosso melhor trabalho e representar bem o Fluminense. É isso, entrar leve é importante, né? Algo que viralizou ontem também, a preleção ali do Thiago Silva, muito maneira, dele emocionado naquela roda antes do time entrar em campo, chamando o Fluminense para esse momento histórico, né? E o Fluminense pode fazer história de novo E amanhã. a fala dele no dia, fala sobre o padrinho dele, né? Que faleceu e no dia Não seguinte... deixe para amanhã. No dia seguinte, o acidente com o Diogo Jota, realmente, o que ele falou ontem Faz todo sentido, Faz todo né? sentido. Não ontem, né? Ele falou no dia lá contra o Inter de Milão e viralizou ontem, E- faz todo sentido. E acho que o passar do tempo coloca as coisas na sua real caixinha. Perfeito. Acho que, assim, respeito quem pensa em contrário, mas quem questiona a capacidade do Thiago Silva enquanto um líder por uma passagem específica está desprezando ele ser capitão de Fluminense, Milan, PSG, Chelsea e seleção brasileira e sempre muito respeitado, inclusive na condição de capitão, né? Assim, acho que você há 15, sei lá, 20 anos fazendo a mesma coisa, sendo respeitado na mesma função, eu acho que fala mais do que um episódio isolado, né? Então, assim, acho que isso está aí. Quem questiona o Thiago Silva capitão, eu respeito, mas não consigo entender, porque 20 anos falam mais do que um dia, né? E a gente viu como no futebol, quem manda, quem tá certo e tá errado, é se a bola entrou na casinha ou não, se ganhou ou não. Porque nesse mesmo vídeo o Thiago Silva chora no vestiário, falando do padrinho, só que ganha o jogo. Então é um choro tá aí, ó, a emoção à flor da pele. E lá, o choro da seleção brasileira, soma-se a derrota do 7-1, aquele jogo contra o Chile, que é a idade que a gente sofreu mais do que deveria, né? Que poderia até ter sido eliminado na prorrogação. Antes tivesse sido. Antes tivesse sido, até naquela prorrogação. Mas isso só mostra um pouco disso. E a gente também não sabe o que as pessoas estão passando, né? Hoje, o choro do Thiago Silva contra o Chile, depois dessa preleção, se explica muito mais, né? O padrinho dele estava internado, no meio de uma Copa do Mundo, enfim, né? A gente não dá pra ficar falando sobre o sentimento dos outros, né? Claro.